Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje então, eu, Matheus, para o primeiro episódio aí do Líderes de Sucesso, com um convidado muito especial, Ademir Gomes. Então seja muito bem-vindo aí, Ademir. Prazer, Thiago, prazer, Matheus, por estar aqui nessa reunião, nessa podcast Líderes de Sucesso. Obrigado. Perfeito. Bom, antes da gente começar o nosso papo, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, muito bem, vamos começar aqui. Matheus, quer se apresentar um pouquinho melhor? Também vou me apresentar um pouquinho para o pessoal nos conhecer e depois a gente deixa o nosso convidado falar um pouquinho também, né? Isso aí. Não, prazer. Primeiro, muito feliz de estar contigo aí, Ademir, com meu colega Balbinotti, para começar esse grande projeto. Vai ser um momento de muita transformação para a gente, muito conhecimento, de evolução. Então, eu espero que todo mundo possa aproveitar bem, para a gente conhecer grandes pessoas, grandes fases que eles passaram, grandes insights. E vamos falar sobre o negócio, né? Então, eu sou o Matheus Lorenzi, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de finanças e gestão estratégica de negócios. Então, a minha empresa ela é focada nessa consultoria financeira para transformar os negócios para os empresários que querem sair daquele patamar inicial ou que querem daqui a pouco sair daquele momento de dificuldade e encontrar um novo caminho, uma nova oportunidade ali dentro dos números, dentro da linguagem que é o negócio, que boa parte deles são os números ali que a gente tem, né, para poder entender o que está acontecendo. Então, vai ser bem bacana aí o dia de hoje. Beleza, bacana. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Balbinotti, sou colega aí do Matheus também, do Ademir, né, nos maiores grupos aí de networking do mundo, né, do BNI. Estou aí com o meu negócio há mais de 10 anos, né, que é a Plano B, uma agência de marketing e tecnologia. Trabalhamos hoje principalmente com a parte de automações, de sistemas, de softwares e inteligência artificial, porque é o hype do momento e não só agora, né, já faz uns 2, 3 anos que a gente está também atuando nessa área. E hoje temos aqui a honra de ter o Ademir aí, um grande amigo, um grande parceiro, para contar um pouquinho da história dele aí no primeiro episódio do Líder de Sucesso, comigo e com o Matheus aqui apresentando. Já tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa, né? E foi uma conversa muito boa aí. E, por favor, Ademir, se apresenta aí, faz uma introdução aí de qual é que é o teu negócio e um pouquinho já da tua história aí para o pessoal também te conhecer. Legal. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pelo convite, Matheus. De estar nesse primeiro episódio, né, do Líder de Sucesso e minha primeira vez também em podcast. Então, estamos nas primícias aqui, ambos, né? Então, vai ser muito bom estar com vocês, vai ser muito bom compartilhar um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Ademir Gomes, né? Sou especialista em milhas aéreas e atuo há 8 anos nesse mercado, né? Iniciei lá atrás, numa viagem para o Canadá, achando que teria milhas suficiente e não tinha milhas para viajar. Contando um pouquinho sobre mim, sou casado, tenho 2 filhos, né? O Davi e a Vitória. O Davi com 11 anos e a Vitória com 9 anos. Sou de Camaquã, né, a 120 km de Porto Alegre, e toda terça-feira estamos aqui em Porto Alegre junto no nosso grupo de network, um dos maiores do mundo, né, especificamente o Grupo Mauá. E estou muito feliz em compartilhar a minha história e não esquecendo, também sou casado com a Grace, minha esposa. Não posso esquecer dela. Não posso esquecer dela também, uma mulher que me ajuda, minha auxiliadora, que me ajuda nos momentos para que todo empresário tenha um CNPJ, mas por trás tem um CPF, tem uma pessoa. E como diz, né, todo homem precisa de uma mulher auxiliadora que te ajude ali no dia a dia, nos perrengues da vida, que tu vai voltar para casa e vai ter alguém para te consolar. E isso eu tenho
25 anos juntos já, né? E me auxiliando. E estavam na minha trajetória de empreendedor, que nós iremos conversar aqui. Ah, bacana, bacana. Bom, eu faço uma menção honrosa também a minha, né? Eu sou o mais recente, eu acho, aqui da turma dos casados. Então, o Matheus, depois eu vou deixar também, se quiser mencionar, mas a Fernanda aí, casamos recentemente, mas realmente é uma parceira. E é incrível como, na minha curta experiência, o Ademir vai poder falar muito mais, o Matheus também, mas influencia muito, né? Então, realmente ter uma auxiliadora, ter uma parceira, seja de vida ou seja nos negócios, é muito importante. Então, também fica aqui o meu agradecimento pela parceria da Fernanda aí. Não, com certeza. Eu também, eu acho que quem é empreendedor ou quem está iniciando ou já está há um bom tempo na jornada sabe que não é fácil, que tem muitos momentos de altos e baixos, tem muitos momentos que a gente duvida de si mesmo e tu tem que estar bem amparado em casa. Então, a minha esposa Helena, ela é maravilhosa, ela me dá todo o suporte nos momentos bons e ruins, e ela sempre está lá me motivando e é um acordo que a gente fez junto, assim, sempre é um negócio mútuo, né? Então, essa parceria ali, ela compra contigo e isso te dá um gás no momento bom, te dá também aquele alento na hora que não tá tão bem. Então, essa motivação é muito importante. Já sai a primeira dica, quem está empreendendo, acha alguém que é o maior empreendimento da tua vida e com quem tu vai casar e construir uma história. Então, pense bem, invista bastante, que vai fazer diferença mesmo. Então, um beijo para minha esposa Helena. Boa. É o maior incentivador, né? Acho que aqui a gente tem do lado ali. Eu ainda não tenho filhos, né? Então, não posso falar também muito dessa parte, mas fica aí uma menção honrosa muito importante. Mas, Ademir, conta um pouquinho para nós aí. Tu falou da viagem para o Canadá, né? E essa viagem aí, ela era com que objetivo? Era férias? Era trabalho? Foi para fazer intercâmbio? Qual que era a ideia da viagem que acabou resultando aí num negócio já com 8 anos, quase 10, que a gente sabe aqui no Brasil não é fácil empreender. Sim. Tem uma margem muito grande aí, né? Uma porcentagem muito grande de empresas que acabam não sobrevivendo aos 2 primeiros anos aí de negócio. Então, conta um pouquinho para nós aí o que foi o gatilho para... Não sei se você empreendia antes também ou não, aí já aproveita para talvez contar um pouquinho antes e depois já nos contar um pouquinho mais dessa história aí de como é que começou a empresa agora de agência de viagens. Sim, né? sim. Legal. Como todo profissional, né? A maioria, grande parte do brasileiro é CLT, né? Então, trabalha como CLT. E lá atrás eu também trabalhei com CLT até 2014. Nesse tempo eu passei 10 anos na mesma empresa. Fui demitido, procurei uma headhunter, né? Ela falou assim, Ademir, pelo teu currículo te encaixa em qualquer metalúrgica, né? Eu trabalhava na metalúrgica, talvez aqui de Porto Alegre, era headhunter de Porto Alegre ou de Caxias do Sul. E como é que tá teu inglês? Olha, meu inglês é aquele da escola. E ela falou, olha, talvez seria interessante um intercâmbio para ti. E eu falei assim, cara, intercâmbio? Achava que era coisa de outro mundo. E um parênteses, meu filho tinha 7 meses. Aí eu comecei a estudar, achei interessante, vi viabilidades, vi locais, vi que Vancouver, né, no Canadá, tal, uma agência me indicou lá. Volto para aquela parceira de negócio que eu tinha falado antes, para minha esposa. O que tu acha? É momento? É interessante? Vai. Fui, fiquei 2 meses. E aí estendi para mais um mês. Pedi uma permissão lá. Ganhou o alvará. Pedi uma permissão lá de estender o alvará, voltei com 3 meses. E aí, só que antes já usava o cartão de crédito. Sempre usei o cartão de crédito. E olhava aqueles pontos que vinha na fatura do cartão de crédito. Hoje em dia é difícil tu ver uma fatura de cartão de crédito. Hoje tu pega o aplicativo ali, tu paga, tu nem sabe que tem... Eu tenho clientes que nem sei se tem pontos, não. Porque não vê mais a fatura. Ou vê no aplicativo, ou vê a fatura no e-mail, que nem olha, só copia no código de barra e faz o pagamento. Só que eu vi a fatura do Santander ali, sei lá, 25 mil, 30 mil pontos. Que interessante isso aí. Também vai uma outra sempre a pergunta, é muito? É pouco? Para quem não conhece, acho que é muito. Ou talvez é pouco. Não se sabe muito aqui sobre aquilo. Vou para o Canadá, vou gastar em dólar lá, eu já conheci essa matemática, gastar em dólar vai vir cheio de pontos. Voltei do Canadá, aí voltei para uma empresa CLT, e aí em 2016, isso aí 2014, aí voltei finalzinho de 2014, fiquei 3 meses lá, 2015 voltei a trabalhar numa empresa,
E aí, em 2016, eu comecei a empreender, né? Aí comecei no mercado digital. Eu abri uma agência de lançamento com mais 2 sócios. Esqueci das milhas. Aquilo foi só... Eu não viajei com Foi milhas. passageiro ali. Eu só lembrei das milhas. Foi um insight. E aí, comecei a trabalhar com agente de lançamento. A gente lançou uns 3, 4 profissionais. Depois, essa sociedade não deu certo. Aí, em 2017, e aquelas milhas? Né? Vou viajar agora. Vou voltar para o Canadá com aquelas milhas. Fui olhar na fatura de cartão de crédito, não tinha nada. Me roubaram. O que aconteceu? Por que as milhas sumiram? Sim. Né? O que aconteceu? Fui pesquisar. Existe expira. Né? E depois fui entender que não era milhas, era pontos na plataforma. Né? E naquele tempo, não me lembro se já era Esfera ou não, talvez era, que é o programa de pontos do Santander. Expira. Aquilo expirou. Perdi tudo. Mas eu continuava gastando no cartão de crédito. Mas como? Por que isso? Porque eu não transferi na hora certa, tal. Aí tinha outros programas específicos. E aí comecei a estudar. Comecei a estudar sobre milhas aéreas. E aí comecei a comprar cursos, tal. E aí achei interessante. Aí eu vi que tem um universo muito grande que não é só a pontuação. Que não é só o uso do cartão de crédito. Né? Só usar o cartão de crédito. Existe compras bonificadas. Tal. Existe outro universo que eu não conhecia até então. Então, aí desde 2017 eu aplico essas estratégias na minha empresa e na minha família. Então, a gente sempre viaja usando milhas aéreas, né? Ou pagando hotéis, aluguéis de carro, desde então. E depois, logo... E por isso que eu conto a empresa esses 8 anos, porque eu comecei a trabalhar para mim mesmo, fazendo as estratégias de milhas aéreas. Só que um pedia passagem, outro pedia uma dica, aí eu emitia a passagem, vendia às vezes a passagem, eu só repassava ali pelo custo das milhas e tal. Aí depois comecei a dar uns treinamentos, comecei a ensinar algumas pessoas e tal. E aí já virou negócios, né? Aí uns 3 anos para cá, aí eu já abri um CNPJ para agência de viagens, né? Mas desde então sempre dei consultoria e assessoria, né? Para emissão de passagens através de milhas aéreas. E de 1 ano e meio para cá, eu notei que eu ensinava a pessoa, dava mentoria, 3, 4, 5 meses depois me ligava de novo. Não, mas eu perdi aquele tempo, eu não consegui fazer, eu não me lembro mais, aonde que entra aqui, aonde que entra, tal. Foi aí que, o ano passado, eu comecei, em vez de dar a consultoria, a fazer a gestão de milhas aéreas. Então, para isso, o empresário não precisa entender nada de milhas aéreas, porque eu e nossa equipe lá fizemos toda a gestão para o cliente, desde a captação, a geração de milhas aéreas, as estratégias para gerar as milhas aéreas, a emissão, a check-in de hotéis, a hospedagens, a aluguel de carro. Então, virou a gestão de milhas aéreas. Então, eu tenho um CNPJ que é a Portão 5 Viagens, que é uma agência de viagens. E eu tenho o Instagram, que agora eu estou migrando, porque vai ser a marca da minha empresa mesmo, que vai ser Ademilhas, que é um trocadilho. Boa. Achei bom. Que é um nome que marca um pouco mais. Muito bom. Que é um trocadilho, né, do meu nome, porque Ademir, estou cansado de escutar o AD500, Ademir, AD500 pelo Ademir, né? Uhum. E aí, acho que foi uns 3 ou 4 anos que eu montei esse Instagram, Ademilhas, né? Nossa, bom. Aí juntei meu nome com Ademilhas e então eu tenho o Instagram, Ademilhas, que eu falo sobre gestão, né? E o Portão 5 Viagens, que fala de viagem. Mas eu creio que em breve eu vou unificar tudo e vai ficar só o Ademilhas como solução de viagens para aquele que tem milhas aéreas e para aqueles que não têm milhas aéreas também, porque vai comprar passagem mais em conta através de milhas aéreas. Mas aonde eu tiro essas milhas aéreas? De parceiros, aqueles parceiros que existe uma profissão no mercado que é o milheiro, é aquele que faz a milha, né? Consegue, digamos, minerar, fazer uma milha aérea para poder vender ou para poder emitir passagens. E também aqueles empresários que eu acho, que eu sempre falo, que não deve vender as milhas, deve viajar. Né? Mas tem empresários que gastam muito no cartão de crédito e não quer viajar. Né? Quer dinheiro no bolso, quer vender aqui para não perder. Aí perfeito, aí vende. Né? Mas a minha ideia sempre é trazer um benefício para o cliente de viajar mais com as milhas. Por isso que aí eu criei um programa,
que o programa se chama Mais Milhas, Mais Destinos, Mais Memórias. Bacana. Porque com mais milhas, ele vai conhecer mais destinos e aí vai trazer mais memórias. E aí volta lá no nosso contexto, lá na introdução, né, da família, né, o eixo da família, a mulher, depois filhos. E o legado que tu vai deixar, tudo bem, a gente em breve todos partiremos e devemos deixar uma herança, um resquício financeiro, material. Mas o que vai ficar são memórias, são fotos, são vídeos, né? E nada melhor que viagens para proporcionar isso. Né? Sim, boas experiências diferentes que vão ficar na memória. E aí tu imagina aliar essas boas experiências com um custo mais baixo, né? Com uma economia na viagem. Porque o gasto do cartão de crédito já gasta. Tu já gasta, o dia a dia já paga a escola, paga as despesas do dia a dia, a gasolina e tal. Transforma aquilo ali em milhas e depois em milhas em viagens. Então, esse é mais ou menos o escopo do meu trabalho e da minha filosofia. É não deixar de gastar, porque a gente, né, precisa, mas gastar melhor, né? Saber, depois que eu conversei a primeira vez com o Ademir, eu percebi como que dá pra gente continuar gastando aquilo que tu vai ter que gastar, mas aproveitar melhor aquele gasto. É literalmente trazer isso. Uma eficiência, né? Trazer uma eficiência, que aí casa muito também com a parte financeira, né, com Matheus? certeza, exatamente. Querendo ou não, quando a gente olha para números, por mais que tem muito empresário que às vezes não gosta de olhar para números, já tem uma versão, acho que lá da escola, né? Matemática, aquela coisa toda. Sim. Mas, querendo ou não, é onde a gente também encontra eficiência. Consegue trazer uma performance ali para o negócio e... Eu não sei, tem como gastar melhor também, Matheus? Tem como fazer o financeiro da empresa, não digo gerar milhas, talvez dá para gerar milhas também, né? Mas gastar de uma forma mais eficiente, digamos assim. Porque as milhas é isso, a gente vai estar gastando, mas tá gastando de uma forma mais eficiente. Está conseguindo ter um retorno maior em cima daquele investimento, dá para dizer assim, né? Eu acho que começa pela mentalidade, né? Tu não tá deixando de fazer nada, tu não tá entrando naquela mentalidade negativa de simplesmente querer cortar despesa, cortar tudo, né? Na verdade, tá sendo mais eficiente, tá sendo mais inteligente com o teu tempo e com o teu dinheiro, né? Então, como a gente faz isso na vida pessoal, né? Que é um dos casos, também tem que fazer isso no mundo dos negócios, né? Que é ter uma boa gestão da tua dinâmica, de como as coisas funcionam e onde aquilo pode trazer bons gatilhos para te ter mais eficiência, conseguir aproveitar o dinheiro de uma forma melhor, para te poder investir, para te poder ter mais dinheiro no bolso, tirar mais dividendos, né? Ou mesmo para expansão e tudo mais. Então, casa bem, acho que assim, tudo funciona. E aí, como o Ademir falou, atrás do CNPJ tem o CPF, então vai ter um dono, vai ter um cara que tem seus sonhos, tem sua família, que tem seus objetivos. E muitas vezes, né, quem não gosta de viajar, então casar isso tudo com uma boa gestão de milhas é muito interessante, assim, né? E aí, até aproveitando o gancho, assim, a gente acabou indo já para uma parte mais técnica, mas eu acho que eu gosto sempre de entender um pouco da fase e da mentalidade, o que aconteceu para a pessoa dar um próximo passo, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante, eu gosto de entender um pouco mais da profundidade das pessoas. Tu comentou que tu era CLT, que estava na metalúrgica, né? Não sei exatamente qual que era o teu papel lá e que em algum momento tu fez um negócio. Até antes mesmo de tu ir para um próximo negócio, que diz que é muito comum, né? Quem é empreendedor faz um, daqui a pouco faz outro e tu não quer nunca mais voltar, né? E o que tu estava vivendo naquele momento? O que tu entendeu que aconteceu? Teve algum gatilho? Teve alguma coisa que tu buscava para dar esse próximo passo? Tu disse CLT para ir para... eu até vou fazer um adendo aqui também, que eu estava pensando já mais ou menos nesse sentido também, que é legal. A minha curiosidade, por quê? Acho que um ponto bem interessante, talvez, Ademir, para compartilhar, foi o momento que tu teve ali a primeira experiência como empreendedor, aquilo ali não foi para frente, e se teve alguma dúvida, do tipo, olha, eu vou voltar a CLT ou vou continuar empreendendo? Então, se teve algum momento ali que foi, sabe, aqueles dois caminhos, né? Sigo por aqui, eu sigo por aqui. Eu acho que também teve muito isso, tu teve isso no momento que tu saiu do CLT, mas também teve isso provavelmente após aquele primeiro empreendimento que deu certo sucesso, talvez, mas não teve sequência. E aí, acho que todo mundo que já empreendeu em algum momento fica com essa dúvida, né? Pô, volto, não volto? Ou sigo investindo aqui, ou vou investir em outro negócio? Então, conta um pouquinho para nós aí melhor, que acho que são esses detalhezinhos aí que às vezes a gente não se atenta, mas fazem a diferença de hoje tu tá aqui e ser um líder de sucesso. Não
eu sempre olho uma ótica assim que tem uns que denigrem muito, né, a CLT. Não, tem perfil, né, que vai ter sucesso, né, vai ser um líder de sucesso numa CLT, através de uma empresa. E eu noto isso, que desde o início eu fui empreendedor. Porque eu já fui jogado no empreendedorismo lá com 15, 16 anos, quando meu pai montou uma serralheria, né? Então ele montou uma serralheria lá e no início não tinha muito serralheiro em si, né? Porque tu não tinha o serralheiro porque tu tinha que pagar por comissão, porque tu não tem ainda muito produto, não tem venda para poder pagar um salário. Tu paga por comissão. Então o serralheiro ficava esperando até chegar o cliente para poder... Aí chegava o cliente, aí ele atendia, fazia uma demanda lá, ganhava comissão e tal. Aí depois passava uns 2, 3 meses sem serviço. Nesse meio tempo, não encontrou o serralheiro para continuar. Só que eu estava lá sempre aprendendo. Eu disse pro pai, não, deixa para mim que eu assumo a bronca. Eu e meu irmão assumimos lá com 15, 16 anos, assumi a bronca. Sim, né? Veio, sei lá, 40 dias para fazer o primeiro projeto, né? Porque não sabia, né? O auxiliar virou o oficial ali, de uma hora para outra. Mas né? já é um sinal de liderança. Né? Que é dar assumir responsabilidade também, porque liderança, empreender, querendo ou não, tu tem que assumir responsabilidades. É isso. Isso aí. Aí isso tinha 16, 17 anos e fiquei até os 22. Aí eu conheci minha esposa fazendo faculdade, me levou para esse mundo de estudar também. Eu achei também que era... Não, nunca vou fazer faculdade. Aí a minha esposa me levou, não, vamos fazer uma faculdade. Fiz a faculdade de administração lá na minha cidade. E aí a visão de empreendedor, aí eu já comecei a mudar um pouquinho a visão. Não estava dando muito certo os negócios e tal, não, mas agora eu preciso entender mais de negócio. Agora eu quero trabalhar para os outros. Entendeu? Saí de dono para virar estagiário. Não tive problema nenhum. Virei estagiário numa indústria de arroz. Fiquei ali 6 meses. Aí depois fui contratado já com um cargo de chefia de uma loja de varejo. E dessa loja de varejo fiquei 2 anos e aí fui para essa última empresa de 10 anos. Só que eu notei que todos os cargos que eu ia de gerente, né? Chefes maiores, de liderar pessoas. Então, eu notava que já estava intrínseco em mim a liderança e esse empreendedorismo. Porque existe, né? Na administração, a gente sabe disso, que existe um empreendedorismo dentro das empresas, mesmo tu não sendo dono. Tu tem uma visão empreendedora trabalhando numa empresa CLT, não tem problema nenhum. Então, eu já tinha essa visão. Então, eu sempre cuido dos negócios que eu trabalhava para os outros, sempre eu cuidava como fosse meu, entendeu? Como fosse meu negócio. Então, por isso que eu sempre tive sucesso. Então, sempre fui convocado para cargos, para assumir cargos de gerência, supervisor, nas empresas que eu passei. E aí, onde que voltou de novo aquele instinto lá atrás, né? Que eu iniciei lá com 18 anos. Aí já tinha toda uma bagagem. E aí já tinha passado por 3 empresas, nessa última em específico, mais de 10 anos, onde eu iniciei lá como auxiliar administrativo, com 3 pessoas no escritório e mais umas 50 pessoas na fábrica. E eu saí lá como gerente de produção, lá, sei lá, com 200 pessoas lá na fábrica. Então, eu vi todos os estágios da empresa. Então, eu participei e o dono lá foi um grande professor, né? Me trouxe muita... Um mentor, né? Um grande mentor para mim, né? Na minha vida pessoal, que até hoje eu trago, né? Então, fui demitido e tal. Agora eu vou pro Canadá. Nunca tinha saído do país, né? Sim. Máxima fronteira aqui do Chuí ou lá no Paraguai, nas viagens que eu fiz pela empresa, né? Nunca tinha saído. Nunca tinha passaporte. Então, aí fiz um curso intensivo de 30 dias e fui pro Canadá. Aí eu ficava pensando, vou pro Canadá, estudar numa escola só inglês, não tem português, né? Como é que eu vou me virar? Aí foi virar de chave. Quando eu voltei, 3 meses depois, eu vi que tinha acontecido alguma coisa. Porque eu vi que era possível tu sair do teu mundo atual, ir para outro lado, né, do continente, estudar no local, só falando inglês, numa família que era canadense, o dia a dia lá. E eu disse, cara, então a vida não pode ser a mesma coisa. Agora o passarinho saiu da gaiola, entendeu? Aí eu voltei,
Fui contratado, me chamaram dessa mesma empresa, fui contratado, fiquei mais uns... Aí já comecei com PJ, aí eu já tava... Não, agora vamos ser PJ. já comecei acostumando lá Fiquei fazendo a migração. Fiquei PJ mais uns 6 meses, aí já entrei como gerente de vendas para expandir representantes no Nordeste, aí conheci o Nordeste todo, aí já comecei a ser picado por viajar e tal, entendeu? Os detalhezinhos aí que vai influenciando. Aí já comecei a gostar de viajar e tal, né? Mas ainda não mexia com milhas aéreas, apesar que lá atrás, né, te conhecia sobre pontos e tal, mas tinha perdido aquela conexão, não voltei atrás. E aí depois eu saí daquela empresa e fui para uma outra empresa, que aí também me contrataram para ser gerente de exportação e falaram assim, Demir, tu vai ter que ficar 1 mês no Peru para aprender espanhol, porque eu tinha falado que não dominava, e para abrir o mercado lá. Não, perfeito. Com aquela minha experiência do Canadá, não, deixa para mim. Nem contratei agência nenhuma. Fui por Google, chamei a escola lá, falando inglês lá e tal. Achei a casa de família também, fiquei na casa de família, fiquei 1 mês lá no Peru, avancei um pouquinho no espanhol, arrumei alguns clientes lá, trouxe para essa indústria. Mas no fim, o setor de exportação não andou muito porque a demanda, né, da indústria não estava pronta para atender o mercado do exterior. Então, só ficou dentro do mercado nacional. E ali eu pedi para sair da empresa para começar a empreender. Com esses 2 sócios, amigos meus, né, abrimos uma agência de lançamento, tinha uma pessoa específica para lançar ali, lançamos ela, não teve muito retorno, depois lançamos mais 2, 3 pessoas, mas a compatibilidade ali de afazeres ali, de o que querer para o futuro, essa empresa não progrediu. E aí a tua pergunta fica, né? Volta para o CLT ou não volta? Entendeu? Muito comum, né? Muito comum. Sem buscar a segurança de alguma forma. Né? Mas aí eu notei que, pô, cara, mas se eu fui lá pro Canadá, né? Se eu aprendi coisa, agora eu posso aprender. E eu sempre fui um bom cara de aprender coisas novas, né? Então, cara, depois dali, no meio digital, acho que eu já fiz de tudo, entendeu? Já trabalhei muito como afiliado, já trabalhei com SEO no Google, blog, já fiz blog, fiz de tudo. E aí também comecei a prestar serviço de gestão de tráfego, né? Comecei a prestar serviço para algumas empresas e tal. E aí, por isso que eu tinha que me cuidar, porque eu não queria voltar para a CLT, mas era muito bom ter um contrato, né? Por exemplo, agora voltando ao BNI, né, que nós fazemos parte, que o Dr. Ivan Mais, né, ficou preocupado quando perdeu o seu cliente de 85% do faturamento, né? Então é muito bom tu ter 1 ou 2 clientes que te dá ali uma rentabilidade alta, né? E aí tu começa a analisar, cara, mas eu sou quase funcionário desse cliente. Sim. Então, mas é um pouco da cabeça, tu vai voltando àquela mentalidade que aí também tem um detalhe, né? Se eu fiz os cálculos corretamente, tu já estava com o 2º filho aí, Ademir, ou não? Nessa época? Já estava, né? Então a responsabilidade também já estava um pouco maior. Não era só mais ele e a esposa, já tinha um filho, agora já tinha mais um filho. Sim. Então, não sei se isso impactou ou não, mas eu imagino que também às vezes começa a pesar um pouco, né? Pra gente, não, pô, eu tô com os contratos bons, tô com uma certa segurança, não tenho, às vezes, os problemas de ser CLT, Sim. que é aquela coisa, cumprir horário e tudo mais, mas também não deixa de tu ficar, às vezes, meio limitado ali, não, vou atender 2, 3 só e acabou. É bem diferente de querer montar um negócio mesmo e ter um volume maior, ter mais pessoas envolvidas, ter equipe. Então, criar um sistema em que tu vai poder sair fora e é um negócio que tu montou. Exato. Né? Então, não sei se teve esse não, momento, teve assim, também, se isso impactou mas não. Também outro impacto grande que aconteceu, que aí foi por causa dos filhos, foi o tempo de qualidade com os filhos. Também, Entendeu? exato. Aí foi uma estratégia que eu e minha esposa montamos, né? Porque ela trabalha, ela é concursada, né? Ela é contadora e trabalha. E aí foi uma estratégia que eu fiz. Não, vamos montar, vou continuar no PJ, como empresa, porque me dá mais flexibilidade, né? De atender clientes. Como eu trabalhava sempre no digital, então eu trabalhava só de noite, por exemplo, porque eu sempre terceirizei, eu sempre fui o back-office, né? Então eu fazia as páginas de noite, fazia o tráfego, mandava rodar o tráfego de noite, entendeu? E aí durante o dia só fazia umas análises ali. Então, eu não precisaria estar full time
cumprindo horário, por exemplo, se fosse um atendente, alguma coisa assim, atender clientes, não era esse o meu projeto, entendeu? Então, eu pude ficar com os meus filhos, entendeu? Então, isso foi uma outra parte muito gratificante na minha vida, entendeu? Os meus filhos, desde que eles iniciaram na escola, seus 4 anos foi o mais velho, depois a mais nova já iniciou com 2, 3 anos, todos eu levei na escola. Então, eu que levava e eu que buscava, entendeu? Então, participei de todas as festas, então... isso é uma dádiva para mim, foi muito grande, entendeu? Até hoje, eles se lembram dessa... Sim, vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre, entendeu? E isso só consigo com o empreendedorismo, entendeu? Com o negócio de empreender, né? Porque não quer dizer que trabalha menos. Não trabalha menos. Vai trabalhar mais, né? Mas chegou num ponto que é muito importante, eu acho, e aí depois eu até passar uma palavra pro Thiago, para fazer uma pergunta ali quando tu encerrar, mas muita gente acha que empreender quero ficar milionário, quero ficar super rico e pô, legal, todo mundo quer, acho que é super importante. Só contar dinheiro. É super importante, né? Mas eu acho que esses propósitos que vêm por trás, que transforma a gente, né? Tipo, cara, o que tu busca de verdade? O dinheiro é uma ferramenta, né? Claro, todo mundo quer o conforto e tudo mais, mas ali tu buscava aquele momento, e é um pouco a gente falando nisso, os acordos, né? Com quem tu vive, com quem faz parte da tua vida. Então, fez os acordos, tomou a decisão, e aquilo é o que é importante que te move, né? Então, acho que o empreendedorismo é um pouco isso também, o que te move, onde é que tu quer chegar lá, e não só o dinheiro, porque se uma hora tu vai encher o saco e vai... não encher o saco do dinheiro em si, mas de só perseguir isso, né? Tu precisa ter outras coisas, e é legal saber dessa história aí. E um belo exemplo também, né? Porque é difícil ver alguém que empreendeu, ou que estava no início do empreendedorismo, e que conseguiu conciliar essas duas coisas. Geralmente, a pessoa ela tem ou que pender para um lado ou para o outro, né? E a gente tem vários exemplos aí que eu tenho até próximos a mim, que muitas vezes, por causa do empreender, acabam tendo que deixar de lado família, filhos e tudo mais. Não vou dizer que está certo ou que está errado, mas depende do que tu valoriza, do que tu quer ter de memórias, que é o que o Ademir falou ali, é um ponto-chave. Tu empreende não só para ganhar o dinheiro, tu empreende para poder ter bons momentos, para poder ter boas memórias. E isso é um propósito, uma causa que, com certeza, ela motiva muito mais do que só o próprio retorno financeiro, né? Todo mundo precisa do retorno financeiro, mas é um motivador que, com certeza, acho que a Ademir, se precisou ficar algumas noites lá sem dormir para poder fazer o trabalho, foi feito com prazer, com prazer, exato, com bom grado, porque tinha um propósito muito maior do que simplesmente estar faturando lá algumas milhas a mais. Exatamente. Mas legal ver, né, toda essa tua movimentação de quem saiu, aí empreendeu lá na serralheria, depois foi no corporativo, chegou em cargos super legais, depois começou a empreender de novo, né? E muito bacana. E me lembrou da história que tu estava me contando quando a gente estava vindo pro BN de manhã cedo, ali às 6 horas, da tua história, queria entender um pouquinho da tua história, que tu comentou também, que tu meio que já entendeu o empreendedorismo um pouquinho, porque teu pai tinha um negócio que era da parte mais de confecção e persianas e tal, e hoje tu é um cara que trabalha com o que tem de ponta de tecnologia, inteligência artificial, automação. Quando essa história, como é que tu chegou ali, cara? Saiu de uma coisa para outra, assim. Eu ouvi a história agora do Ademir, e é muito semelhante, na verdade, as histórias, devido às proporções, é óbvio, né? Mas eu tive essa mesma passagem. Eu comecei trabalhando na empresa da família, e aí a mesma coisa, era difícil de encontrar pessoas para trabalhar e tudo mais, então eu de muito cedo comecei a trabalhar e assumir responsabilidades, e perder já um pouco do medo de altura, porque tinha que subir em escada, tinha que trabalhar às vezes em lugares mais altos. E depois eu pensei assim, não, eu quero trabalhar na minha área. E aí eu fui trabalhar com marketing, acabei indo trabalhar com marketing esportivo ainda por cima. Eu juntei o que tinha de melhor na época para mim, que era esporte e marketing, duas coisas que eu era... Isso com que idade, mais ou menos? Eu tinha 21, 22. Eu trabalhei com meu pai até nessa época aí. E aí trabalhei 2, 3 anos ali, tive experiências de trabalhar como CLT, tive experiência de trabalhar depois em consultoria também. E aí, muito semelhante que no Ademir, comecei a ver algumas oportunidades de negócio, até mesmo por causa da consultoria, e ver que tinha muita demanda nas empresas da região
que elas não eram atendidas, porque não tinha uma empresa que focava em atender o pequeno e médio. A maioria das empresas, das agências na época, focavam em atender empresa grande, que era onde tinha o faturamento maior, até mesmo para fazer a publicidade, porque na época ainda era muito voltado para a publicidade. Marketing digital, ele estava começando, né? O Ademir falou, acho que foi 2016 ou 2017, os lançamentos. Eu comecei a agência em 2015. Então, foi bem a época ali que estava... o offline ainda era muito forte. O offline era muito forte, mas estava começando essa parte de lançamento de infoproduto, de fazer site, de fazer anúncio, de fazer rede social. E aí, todo mundo estava ainda meio que tateando, sabe? O pessoal meio desconfiado, queria fazer. Aí, aqueles que já estavam um pouquinho mais avançados iam para o lançamento. Era muito mais fácil. Era muito mais fácil, porque não tinha tanta concorrência, né, Ademir? Então, é uma história muito semelhante, devido às proporções, me identifiquei muito aí com a história do Ademir. E uma coisa também que eu achei interessante, que eu fiz o questionamento porque eu tive muito isso, né? De ter momentos que eu fiquei assim, na dúvida. Será que eu sigo empreendendo ou será que eu paro? Será que isso é para mim mesmo ou será que não é? E aí, no meu caso, eu não tinha os filhos, mas eu tinha uma coisa que me motivava muito, que era o impacto que eu conseguia gerar na vida das pessoas. Seja quem trabalhava comigo, seja os clientes que eu atendia. Mesmo nos momentos mais difíceis ali, porque eu passei crise financeira lá da Serra Gaúcha, né? Que foram 2 anos ali bem complicados. Aí depois teve pandemia. Então, teve alguns momentos ali bem críticos. E aí eu pensava, poxa, mas eu consigo impactar a vida das pessoas. Aí a minha vida também é impactada com isso. É uma coisa que eu também consigo me realizar. E aí eu acabei mantendo, continuo hoje aí empreendendo, mas é importante ter o propósito, né? Eu vi a palestra do Serginho ali do vôlei na semana passada, e ele falou a palestra inteira dele, 1h30, ele ficou batendo na questão de ter uma causa. É a mesma coisa que a gente está falando aqui, propósito, causa e tudo mais, que foi o que manteve ele a ponto de fazer ele chegar com 40 anos e ainda conseguir ser campeão olímpico em 2016. Então, acho que isso é uma coisa que une, né? Eu não sei na tua história, Matheus, na minha, eu me identifiquei muito com a do Ademir ali, porque no caso do Ademir tinha a família, né? Tinha já os filhos. No meu caso, tinha as pessoas com quem eu tinha proximidade, que eu sabia que elas estavam envolvidas e que eu podia impactar positivamente. Então, é o além do financeiro, apesar que tu trabalha com a parte financeira, né? Não, realmente, pós-pandemia, uma das empresas que eu trabalhei há muito tempo me chamou novamente para trabalhar. 2 empresas me chamaram, uma, essa que eu trabalhei 10 anos, e uma outra que eu conheço só o dono, uma grande empresa lá da minha cidade, me chamou também. Fiquei lá 5, 6 horas conversando com ele lá, foi muito bom o papo, conversar com o empresário. Essa em questão me passou proposta salarial. A outra, eu disse para ele assim, cara, eu recuso, tu nem me passa a proposta comercial. Eu nem ouvi isso aí, né? Porque eu sei que eles têm um reconhecimento muito bom por funcionário, por causa dos filhos, entendeu? Porque lá atrás eu já tinha feito um acordo com a minha esposa, entendeu? Como ela era concursada e tem o perfil dela de trabalhar lá, ela não conseguiria ficar, digamos assim, poderia ficar em casa. Então, eu teria que dar um all-in e dar certo, né? E correr atrás e dar certo, e ficar um pouco longe dos filhos, né? Mas então, por que eu não posso fazer meio a meio? Né? Por que eu não posso ficar junto com os filhos e continuar trabalhando? E dá, e é possível, entendeu? E aí foi isso que eu fiquei. E aí no CLT, não, CLT eu ia ficar longe. Ia ter período que eu ia ter que viajar, né? Porque quando eu voltei do Canadá e aceitei a proposta, e ainda eu fiquei, era 15 dias eu ficava viajando. No Nordeste não tem como ir e voltar, eu ficava 15 dias lá e voltava. Como eu já vinha naquela solidão do Canadá de 3 meses, emparelhou. Eu fiquei, continuei, né? Mas eu vi que não foi bom. Não foi bom, meu filho tinha 1 ano e meio ali, naquele período que eu trabalhei, isso não tá legal. Então vamos... Aí eu conheci o digital, né? Conheci o digital, eu fui... Aí quando a primeira coisa... Eu me lembro naquela época, ela dizia assim, fique milionário trabalhando na praia. Né? Sim. Era essa a chamada. E aquilo não me motivava. Mas o que me motivava é o seguinte, cara, eu posso trabalhar de noite. Né? Eu posso trabalhar de noite e colher os frutos de dia, enquanto eles estão dormindo. Então, então é interessante esse mercado. Então foi por isso que eu fui para esse mercado.
E aí depois a gente vai entrar em questão porque eu entrei no mundo das milhas aéreas, né? Mas voltando àquela pergunta do CLT, por que eu não voltei para o CLT? Foi por causa disso, foi por causa de ter mais tempo de qualidade com os filhos, ter mais tempo com eles, entendeu? Talvez a minha vida financeira talvez não foi a mesma que eu poderia ter ficado. Talvez não tenha sido. Talvez eu tenha feito algumas apostas que deu errado. Mas, cara, o legado que eu deixei, entendeu? Ficar com os meus filhos, participar de todas as festas, participar de todas as reuniões, dia dos pais, dia das mães, que sempre é dia de semana, e dificilmente tem um colégio que faz final de semana, é dias de semana, entendeu? Eu tenho lembrança do meu filho na creche, que ele não conseguia ficar, ele custou aquele período de adaptação. Cara, eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 meses lá na frente, ela de tarde, da 1h30 até umas 3 horas, ele agarrado na minha perna, chorando lá, para entrar lá. Mas eu estava lá, eu estava fazendo parte deste processo, entendeu? Poderia ter sido minha esposa? Poderia. Mas é um acordo. Volto lá naquele primeiro sócio, né? Que temos junto nossa empresa, nossa esposa. Então a gente fez um acordo, ficou assim, e eu fiquei. E lógico, ela dava toda a atenção como mãe também, pós-horário ali, né? Durante o outro período, né? Inverso ali, que ela não estava trabalhando, né? Porque ela, nesse período que as crianças eram menores, ela trabalhava meio turno também. Então, tinha esse meio turno em casa que ficava, né? Com as crianças. E eu ficava sempre home office ali com esse turno inverso. E aí, quando ela estava, que eu poderia fazer umas coisas extras, né? Mas eu preferi ficar mais em casa, home office, ou trabalhando externamente com alguns clientes, que aí, nesse meio tempo, eu peguei alguns clientes que eu brinquei que tinha que cuidar para não ser um CLT, né? Mas é aquele negócio, eu sou PJ, não sou. Vamos acordar. Hoje eu vou, mas amanhã eu não vou. Entendeu? Então o principal ponto foi isso. Financeiro, lógico, às vezes pesa, né? Empreendedor, né? Inicia todo mês zero. Tem que correr atrás. Pesa. Mas como eu moro em cidade pequena, o custo é mais baixo e tal, eu preferi ter este benefício. Este benefício de estar com a criança, de estar com eles. Porque o empreendedor é isso, ele inicia do zero, mas talvez no dia 25 ele feche uma venda, que bateu o salário do mês. Todo dia é um dia, né? Todo dia é um dia. Foi um investimento, acho que a longo prazo, Ademir, tanto para o negócio, porque a gente sabe que o negócio não acontece, né, de um dia para o outro, a gente não cresce de uma hora para outra, todo dia a gente está ali batalhando, está buscando e está fazendo alguma coisa um pouquinho a mais, aquela história de 1% a mais todo dia, dá para dizer assim. E também dos filhos, porque querendo ou não, é um investimento a longo prazo. Eles, né, têm toda uma vida aí pela frente agora para lembrar dessas memórias, dessas conexões, de todo esse contato que eles tiveram, que eles não teriam se tu não tivesse investido ali em empreender desde aquele momento. E aí agora, voltando um pouquinho para a parte dos negócios, isso também acontece com as milhas. A gente fazer um planejamento aí de longo prazo para investir e poder viajar. Então, acho que também se puder trazer um pouquinho aí desse conhecimento para o pessoal, acho que também é interessante, que o pessoal deve estar curioso. Sim. Eu tinha muito dessa curiosidade, porque a gente acha que entende, a gente acha que sabe. Não, milhas, beleza, troca pontos, faz isso, faz aquilo e sai com a passagem na mão. Mas aí depois, falando com a Ademir, fazendo a consultoria, aí eu comecei a entender, tem muito mais coisa aí envolvida nesse universo já, que virou um negócio à parte, dá para dizer assim hoje, né? Uma economia à parte, na verdade. Então, como é que é trabalhar isso também, a parte das milhas, no planejamento, né? Não sair só gastando, que foi, acho que é o que todo mundo faz por primeiro, né? Sai gastando e acho que agora tá tudo certo, é só aproveitar as milhas. Legal, voltando na primeira página, né? Milhas e pontos, né? O que acontece? Milhas, o próprio nome diz milhagem, programa de milhagem, né? Remete a milhas de distância, né? Então, é um programa de fidelidade das companhias aéreas, né? As milhas aéreas, quanto mais viaja, tu vai ter milhas e tal, né? Aí, esse dia um cliente meu, viajei aqui, eu vim de Madrid para cá e veio 0, alguma coisa de milhas. Realmente não é muito a milhagem por voos, né? Tem estratégias para. E tem o programa de pontos do cartão. Então, o cartão, ele te dá um programa de pontos para te usar o cartão. Quanto mais tu usar o meu cartão, eu vou te dar uns pontos. Que aí tem ali 1,5 por dólar gasto, 2 pontos por dólar gasto, 3 pontos por dólar gasto. Então, a gente cria estratégias em cima dos programas de pontos, dos cartões,
para que tu consiga um maior número de pontos para depois virar milhas aéreas, né? Então, aí vai entrar uma consultoria de cartões. Qual o melhor cartão neste momento? Se é um cartão Black, se é um cartão Platinum, se é um cartão mais inferior, qual o momento da vida que está. Porque, e aí mostrar também porque é por dólar gasto, a tua conta vai ter que dolarizar, né? Teu consumo, né, vai ser por dólar gasto, não vai ser por real, né? Que é a maioria das conversões dos cartões. Junto a isso, só que aí tem outro ponto muito importante que às vezes a pessoa não entende. Eu gasto no cartão de crédito sempre pouquinho, 10, 15 mil pontos e tal. Mas aí eu pergunto, mas quanto gasta? 15, 20 mil, ou até menos, 8 mil, 6 mil. Tá, mas quanto que tu compra de vestuário, de eletrônicos? Tu compra mensalmente? Não. Eu compro aí R$1.000, 1.500 por mês, né? Vamos botar uma média de 8 mil, 10 mil no ano, né? Assim, mas tu sabia que esses 8 mil, 10 mil, só essa compra poderia te virar 80, 100 mil pontos? Né? Só essa compra, independente do cartão, pode até ser o cartão que não pontue, né? Tu pode virar, e aí depois tu vai multiplicar, tem estratégias para multiplicar isso aí, pode chegar a 120, 150 mil pontos, só nas compras que tu já faz diariamente, porque tem sites específicos que só por tu intermediar a compra naquele site, ele vai te direcionar para os sites principais aí que tu vai comprar hoje. Eu vou comprar um telefone de R$5.000, por exemplo. Eu vou comprar no site e vou pagar R$5.000. Mas o simples fato de tu passar por esse site, né? Marcar lá o pixel lá, né? Que a gente conhece muito lá. O traqueamento. A pessoa que é o site que te indicou para ir pro mais ou menos final ali. Só por essa indicação, por exemplo, tu pode ganhar 5 pontos por real gasto. Aí tu imagina, tu comprou um produto de 5 mil, virou 25 mil pontos. E no cartão, no cartão de crédito vai te dar o quê? 300 pontos, né? Mesmo o cartão bom, né? Porque é por dólar gasto, entendeu? Você vai dar $1.000, né? Se vai fazer 3 pontos, vai dar 3 mil pontos, né? Então, só que ali já te deu 25 mil pontos só por comprar ali. Algo que tu já ia comprar normal. Aí depois tu tem a estratégia certa para transferir para a companhia aérea e depois tem a estratégia certa para emitir a melhor passagem. Que às vezes a melhor passagem eu quero ir para... Ontem eu estava conversando lá com um rapaz no fórum lá. Ele conhece muito sobre milhas, conhece muito sobre passagens, e ele conversando com ele lá, ele vai para o Japão. E ele cotou uma passagem até com um concorrente meu, com milhas aéreas, e ficou mais caro da estratégia que ele usou. Porque tem outras estratégias, né? Que já entregando aqui um pouquinho, é o quê? Quebrar trechos, entendeu? Em vez de eu querer um voo direto para o Japão, que nem existe, mas umas rotas normais, não. Então, quem sabe eu vou para uma outra rota, fico 2 dias lá, de lá eu pego um outro avião para outra rota, e de lá eu chego no destino final. Vai ficar mais barato. E ainda conhece os lugares a mais. Aproveita um pouco melhor a viagem. Ainda conhece. Né? E isso dá para fazer com milhas aéreas, né? Com milhas aéreas também. Às vezes, né, tem companhias aéreas específicas, né, que tem lá a opção ida e volta e multitrechos. Às vezes tu coloca ida e volta. Porto Alegre, Salvador. Dá X valores em milhas. Mas, cara, eu vou botar multitrecho. Porto Alegre, São Paulo, Salvador. Às vezes tu te surpreende. Dá metade do preço. A importância de ter alguém que entende, um especialista, né? A gente acaba sempre, às vezes, querendo procurar o mais fácil, o mais rápido. Acho que sabe fazer, que a gente falou, né? Eu acho que para tudo aqui, né? Se a gente for falar do negócio do Ademir, do teu, do meu também, né? São negócios que, querendo ou não, cada empresário ou cada pessoa, ela pode fazer. Pode fazer. Ela pode. Ela tem como acessar o conhecimento lá sobre milhas. Ela tem como acessar conhecimento sobre gestão financeira. Ela tem como acessar o conhecimento lá e ver os videozinhos e aprender os tutoriais de ferramenta, de automação, de prompt, de inteligência artificial e tudo mais. Mas aí é a diferença de quem está vendo isso o tempo inteiro. É o especialista. O que é o especialista? É o cara que já passou por vários caminhos ali, testou várias rotas, estudou já vários cenários
e aí ele vai saber qual que é o melhor para cada situação. Às vezes a gente tem muito aquela coisa do fazer, eu falo por mim mesmo, e nós estávamos falando antes ali também sobre a questão de gestão financeira, que a gente tem muitas vezes, isso eu faço, isso eu resolvo, né? E isso aí eu dou conta com uma planilha financeira aqui, tá resolvido. E aí depois tu não sabe por que a coisa não dá certo, ou por que tu fica quebrando a cabeça, ou por que a conta não bate, não fecha. E aí tu olha assim e diz, poxa, esse que eu achei que era uma economia, eu na verdade eu tô gastando meu tempo, que é o próprio investimento do Ademir ali com os filhos. Foi tempo. Sim. Tu acabou investindo, foi tempo de qualidade com eles, né? E a gente acaba às vezes investindo o nosso tempo, deixando de investir naquilo que a gente é bom. E aí eu trago agora uma outra questão que eu lembrei, que é a palestra do Caíto Maia, que estava na conferência do BNI. Ele trouxe uma questão que me chamou muita atenção, que ele falou, olha, quando você quiser começar a crescer e ir para próximos níveis, você vai ter que aceitar a dor de abrir mão de várias coisas e focar só no que tu é bom. Não dá mais para te querer fazer várias coisas. Mesmo que tu goste. Mesmo que, vamos supor, eu gosto da gestão financeira. Deixa eu fazer também a gestão financeira. Mas eu não sou o cara da gestão financeira. Eu não sou especialista nisso. Ou, mesma coisa das milhas. Eu sou um dos casos, né, Ademir? Eu fiz a consultoria, pede se eu faço por conta. Muito difícil. Quando eu precisar agora, eu vou chamar o Ademir. Eu tenho a viagem lá para Israel, eu vou chamar o Ademir ali. Vou dizer, Ademir, preciso da tua assessoria aqui. Então, acho que essa questão do ser especialista, e aí acho que isso é uma coisa também, para entender um pouquinho melhor, Ademir, como isso impacta, eu acho, não só naquilo que tu entrega para quem é teu cliente, para quem é atendido por ti, mas como isso também impacta no resultado. Então, eu quero dizer assim, impacta sim na economia financeira, mas além disso da questão de talvez fazer, né, multidestinos e tudo mais, o quanto também, às vezes, a gente esquece de que é importante, que eu já precisei, muitas vezes, de ter um especialista para te, às vezes, dar umas ideias, te facilitar em alguns momentos, algum momento da viagem. Isso também é uma coisa que eu acho que é legal tu falar, Ademir, como é que é o atendimento de vocês. Porque eu sou um que, quando eu penso em viajar, eu penso em, cara, não quero passar perrengue. Por mais que tenha, né, muito meme aí de perrengue, até os perrengues chiques. Mas eu não gosto de passar perrengue. Então, ter alguém não só que me auxilie na economia, em aproveitar pontos, milhas e tudo mais, mas o atendimento de vocês, acho que também é uma coisa aí que vale a pena ser valorizado, e fala um pouquinho mais aí para nós também, Ademir. Agora eu vou deixar uma reflexão de algo interessante que aconteceu. Agora tu imagina, tu tem um voo para tua casa, né, um voo para o destino da tua moradia, dia 24 de dezembro, às 17 horas. E por casualidade lá, talvez tu ficou um pouquinho mais na sala VIP e tal, tu perdeu esse voo. Nossa. E aí, como é que funciona? Natal no aeroporto. Natal no aeroporto. Ceia de Natal no aeroporto. E isso aconteceu com um cliente meu, né? Aí ele me ligou apavorado, Ademir, perdi o voo aqui, cara. Eu fui olhar, não tinha mais voo, né? Em Guarulhos, não tinha. Eu falei, cara, tem uma disponibilidade ainda, um voo em Congonhas, né? Daqui 1h30. Não, tô indo pra lá, já vou embarcar no Uber, tá? E eu tava na rua, não tava em casa. Aí eu procurei o celular, achei, né? Por isso que eu falei pra ele, tem um voo, vai pra lá que eu já vou emitir pra ti. Como eu tava próximo de casa, eu não lembrava os dados dele, eu pensei assim, eu vou passar em casa e vou abrir o computador e vou emitir a passagem com os dados dele, era ele e o sócio dele, para não ter problema nenhum. Chego em casa, abro o computador, não tinha mais disponibilidade. Ele já tava indo pra lá. Só que eu não fechei a tela do navegador do celular. E ainda estava naquele período. Tava naquele período. Era o Latam, acho que tinha uns 4, 5 minutos ainda ali. Consegui emitir. Ele embarcou às 18h30, 19 horas. Poxa. Embarcou lá no outro aeroporto, conseguiu pegar um Uber, chegou a tempo e embarcou. E aí? Se ele não tem... Nós passamos trabalho lá na agência quando quer falar com a Latam, com a Smiles, com a Azul. No mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora se a ligação não cair. Sim. Nesse meio tempo. Sempre, né? Mas eu sou diamante. Cara, não adianta. Mesmo sendo diamante... Nessas horas aí... Nessas horas não dá. Se tu vai no guichê, talvez até vão te conseguir, mas olha o valor. Sim. Vai ter um pênalti grande, né? Com certeza. Com certeza. Eu me lembro que ele falou, tipo assim... Talvez não ia nem dar tempo, na verdade. Não. Eu me lembro que o valor foi alto, mas não foi tão. Assim, por exemplo, assim, talvez ele pagou o valor de uma ida e volta
ele pagou uma ida. Mas nem se compara. Pra passar o Natal em casa. Quer dizer, pra ficar em família no Natal, não passar no aeroporto. Então, esse é um dos benefícios de ter alguém para ligar, que não é um robô, que não é alguém para dar uma direção, né? Já teve pessoas que perderam o voo, né, por questões da companhia. A gente tem umas parcerias jurídicas, né, com os advogados. Isso é interessante também. Eles nos dão direcionamento, entendeu? Nos dão direcionamento, indicam o melhor caminho e depois aciona a companhia, entendeu? Tira foto daquilo, tira foto disso, pede documento tal, extraviou minha mala, quebrou minha mala, pede o documento tal, pede isso, pede aquilo. Isso aconteceu já de madrugada, tal, aí me ligo, a gente repassa ali o que tem que fazer, né? Tudo porque tem uma pessoa ali específica cuidando desses perrengues, né? Que vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Tive casos de viagens internacionais aqui que era 3 da família, 2 embarcou e 1 não. Nossa. Entendeu? Porque eram localizadores diferentes, né? Porque a pessoa comprou a passagem, depois 2 semanas comprou a outra, então a passagem era diferente. Então, aí excesso de pessoal, né? Na aeronave, não tem o que fazer, não tem. Overbooking, tinha esquecido a palavra. Deu overbooking, não tinha o que fazer, fica para outro dia. Só que aí era enchente. Então não tinha mais voo para Canoas, já deve descer lá em Caxias, entendeu? Então. Ter uma gestão para te apoiar nesses momentos é muito bom. Né? Isso, então a gente tá ali para dizer, depois direciona se vai entrar na justiça ou não, tal, né? Então são questões, né? E aí também técnicas, né? Vai por aqui, não vai por ali, entendeu? O check-in aqui tá muito curto, né? Esses voos com conexão muito pequena, tu vai perder o voo, vai demorar demais na alfândega lá, na imigração vai demorar demais, vai perder o voo, cuida disso e tal. E também criar estratégias, né? Criar estratégia específica para viagens específicas, né? Para viagens específicas. Então, são os benefícios que uma pessoa vai estar ali, que nem falou, especialista, e além disso, vive dentro, né, desse universo. Né? Sim, já passou por várias experiências ou vários cenários diferentes. Isso, se eu não passei, outros contatos meus da mesma área passaram, né? Esse de um cliente meu viajou, né, para Curaçao, e como ele disse para mim que já tinha viajado 2 anos atrás, para mim estava certo que ele tinha febre amarela, a vacina da febre amarela. Aí na noite ele me liga, mas precisa da vacina da febre amarela. Precisa. E aí? Mas foi uma correria, eles tinham feito, só faltava pegar o cartão, né? O cartão da Anvisa. Só foi um susto que eu já fiquei... Sim, pilhado. Eu achei que não tinha, mas tinha. Mas, Ademir, vamos fugir do script aqui. Tu já passou algum perrengue, hein? Porque agora a gente tá indo pro final aqui. Ou qual foi o melhor deles? Porque eu já passei algum perrengue. Eu não viajei tanto assim, mas já passei algum perrengue. Então, conta um aí pra nós que a gente talvez... ninguém saiba. O perrengue não foi no aeroporto, né? Deixa eu ver se no aeroporto, não me lembro de... em viagem, não precisa ser... Em viagem, por exemplo. Eu tinha estudado, fiquei 2 meses no Canadá, fiquei mais um mês, estendi mais um mês. Lógico, também, eu vou confessar também o porquê, não foi só por causa do inglês. Porque eu fui em setembro e eu deveria ter voltado início de novembro. Só que não tinha nevado ainda. Ficou esperando. Eu acho que nem pra minha esposa eu contei isso. Olha aí, ó. Aí eu voltei mais um mês. 5 de dezembro eu retornei. Né? E aniversário do meu filho era 30 de novembro, né? De 1 ano. Aí eu voltei depois que ele tinha completado 1 ano. Então aí foi... Adiou a festa de uma semana. Aí eu tive o prazer de esquiar, conheci o Whistler, né? Que é uma das montanhas que tem lá no Canadá, em Vancouver, que foi as Olimpíadas de Inverno de 2010. Então, esquiei lá, fiz snowboard lá, fiz bastante coisa. E uma pessoa que eu conheci lá no Canadá tinha feito uma semana viajando pelo Canadá. Fez um stopover na volta, né? Que é quando tu para com mais de um dia, né? É um stopover. Liguei para a agência aqui em Porto Alegre. Tu consegue fazer isso para mim? O voo de Vancouver para Toronto, de Toronto para São Paulo, Porto Alegre, né? Só no outro sábado. Consigo. Fez isso. Aí eu voei para Toronto num sábado e viajei de Toronto para Porto Alegre só no outro sábado.
Então, ali eu fiz o script, o trip que essa pessoa tinha feito, né? Disse, vou te copiar, posso, não tem problema. Só que ela tinha feito no verão, eu fiz no inverno. A minha foi diferente. Aí no outro dia eu visitei Cataratas do Niágara, né? Quem é do meu tempo sabe do pica-pau ali, cara. Viu alguém descendo de barriga ou não? Eu fiquei esperando, mas não apareceu. E aí dali fui para Quebec, aí fui de avião, segunda para Quebec, lá eu peguei menos 16 graus, né? Achei que não tava frio até ficar duro meus pés, aí eu voltei para dentro do hotel, aí depois voltei de trem, aí de Quebec até Montreal fui de ônibus, e de Montreal até que, de novo, em Toronto, aí passou por Ottawa, a capital do Canadá, de trem. Foi quase um mochilão ali que eles falam. Mochilão. Legal. Porque a minha ideia era o seguinte, a minha ideia era tentar fazer o máximo de transporte público e não usar táxi nem Uber, né? E naquela época, eu acho que já tinha Uber, não me lembro, 2014, eu não me lembro, mas não era tão forte, era mais o táxi mesmo. Aí eu me lembro que no aeroporto, eu cheguei em Quebec, menos 16, perguntei pro cara, onde está o ponto de ônibus? Ele olhou com a cara pra mim. Cara, o ponto de ônibus, vamos imaginar ali no Salgado Filho, né? Seria lá onde é a estação de trem, né? Mas não tinha o trenzinho, tu tinha que ir a pé. Ele falou assim, cara, tá menos 16 graus na rua. É impossível. Tu vai ficar lá esperando o ônibus de linha meia hora. Peguei um táxi. E eu me lembro que eu vinha conversando com o cara do táxi. Ele contando a minha história. Daí eu contei a história, cara. Fui demitido de uma empresa, tal. Vim pra cá, tal. O Red Hunter me mandou. Estou fazendo intercâmbio, tá pra melhorar meu inglês pra voltar a trabalhar. Então ele já viu. Brasileiro desempregado. Aqui no Canadá. Beleza, até isso ele entendeu. Aí lá no Canadá, como nos Estados Unidos, tem por gratidão e por costume, tu dá tip, né? Que é a gorjeta. Sim. Tu dá uma gorjeta, tá mais ou menos 10%. Eu me lembro que eu dei a gorjeta pra ele, não me lembro que nota que era, e eu me lembro que ele olhou com a cara assim, olhou pra mim, e eu perguntei, tá, isso tá ruim? Não, tá bom? Tá. Quando cheguei no hotel, fui olhar meu dinheiro, tipo assim, não dei $2, eu dei $30, $20, entendeu? Era o dobro. Aí já 10 vezes reais, mais. Né? Ele pensou assim, pô, tá desempregado, já tá dando essa gorjeta. Pô, desempregado é muito bom. É muito bom. E também uma outra parte que aconteceu aí foi um dia anterior, né? Que foi quando eu fiz esse de Toronto quando eu desci em Toronto, vou pegar metrô. E o metrô do aeroporto de Toronto até a cidade de Toronto é longe, assim, leva 1 hora de metrô. É longe. Eu me lembro que era bem longo. E eu me lembro que parou. E imagina aqui, quando deu as enchentes, né? Parou uma estação antes, aí por rodoviária, mercado, digamos que estava imundado, mas continuava depois o trem. Aí tu tinha que descer e pegar um ônibus. E aí o maquinista falou, agora vocês vão descer e pegar um ônibus. Cara, eu não entendi nada. Ele falou, não entendi nada. E eu com a mala grande ali, não entendi nada. Nisso todo mundo começou a descer. Estranho, todo mundo descendo, vai ficar só eu no metrô. Tudo bem que era 11h30 da noite, né? Pode ser. Noite ainda. Pode ser. Fechou o trem. E o pessoal começou a gritar lá dentro, ele tá ali dentro. Cara, o que eu vou fazer agora? Né? Aí o trem foi, aí eu acho que ele trocou de trilho, né? Acho que troca de trilho pra poder voltar. Aí foi, e aí voltou, aí consegui me liberar. E aí trocou o maquinista, não, agora o maquinista te ajuda. Aí eu fui, marquei no outro ônibus e tal. Então, tem histórias, né? Tem algumas histórias. Não, bem legal. Acho que a gente está estourando nosso tempo. Eu acho que para encerrar, não sei se tem algum outro ponto, Thiago, mas eu acho que seria muito legal tu falar um pouco do teu... Qual que é o perfil de cliente? Quem que tem um perfil mais adequado para contratar teu serviço? Faça teu pitch agora aí. Teu pitch final, fala um pouquinho dos teus clientes aí e como que o pessoal pode fazer para te contratar, né? Os clientes de gestão que eu atendo hoje são empresários, né, ou profissionais autônomos que eles gastam acima de R$15 mil no cartão de crédito, né? E viajam no mínimo 4 vezes no ano. Por que isso? Porque eu vou conseguir entregar para ele qualidade no trabalho, entendeu? Porque se ele viaja bastante, vai ter demanda do meu trabalho. E conseguir trazer economia, né? Porque se ele viaja bastante, mesmo que ele não use o cartão de crédito, já vai ter uma pessoa ali fazendo as emissões para ele, porque quando o cara vira meu cliente, o empresário vira meu cliente, eu vou sempre trazer para ele a melhor opção. Muitas vezes, quer dizer, algumas vezes não vai ser com milhas. Algumas vezes vai ser comprar direto da companhia, como aconteceu em outros países, por exemplo, que não tem co-brand que chama, né? Co-brand não, code share que chama, que quando a companhia faz parceria com as outras.
Não tem. Então, a gente precisa comprar com dinheiro. Então, eu vou lá comprar com cartão de crédito do cliente e tal, eu vou fazer isso. Então, eu vou sempre trazer essa melhor economia para o cliente. Então, para a gestão, no mínimo 15 mil que gaste no cartão por mês e umas 4 viagens no ano, de preferência mais uma internacional, eu consigo entregar um trabalho de qualidade para ele. Esses clientes a menos disso, eu indico uma consultoria, né, que vai ser de 1 hora, 2 horas de consultoria para esse cliente, que aí eu vou repassar todo o conteúdo para ele e vou ter mais 30 dias de acompanhamento para ele. Fora isso, cara, eu não uso muito cartão de crédito, não gosto do cartão de crédito, porque tem gente que não gosta de cartão de crédito, só paga no Pix, não tem problema nenhum, mas viajo bastante. Eu vou conseguir passagens com até 15, 20, até às vezes 30% mais barato que a companhia, porque o meio de negócio, a moeda que eu uso para comprar passagem são milhas aéreas. Então, o meu público é todo mundo que viaja de avião, né? De preferência. Esse é o meu público. Bacana. E onde é que o pessoal consegue te encontrar, Ademir? Então, como eu falei antes, no Ademilhas, né? Eu tenho o Instagram, Ademilhas, e tem meu celular também, mas eu acho que indo ali pro Instagram ali, pode já me consegue chamar, ver teu conteúdo me chamar também. no direct ali, e a gente faz o contato ali, marca uma consultoria e tal, gratuita. Eu sempre dou uma consultoria de cartões gratuitamente. Ele chega para mim, eu tenho tais cartões, o que tu acha? Não, eu passo para ele, não tem problema nenhum, uma consultoria gratuita, e depois a gente negocia, viajar juntos. Bacana. Bom, pessoal, quem quiser saber mais ou quiser consultoria gratuita, então, @Ademilhas lá no Instagram, vai falar com a Ademir aí, vai ter uma aula praticamente, como a gente teve aqui, sobre viagens, milhas aéreas e principalmente, né, gerar boas memórias. Boa memória, é por isso que eu... Como é que a frase é? Mais milhas, mais destinos, mais memórias. Mais memórias, muito bom, muito bom. Valeu. Bom, Ademir, muito obrigado aí pela presença, foi um prazer aí, uma conversa muito boa, passa muito rápido, né? A gente começa a conversar aqui, as histórias vão surgindo, então, obrigado pela participação, parabéns aí pela história, é realmente uma história inspiradora, parabéns por ser um dos poucos que pelo menos eu conheço, que eu já estou no meio dos negócios aí faz um tempo, mas que conseguiu ter um investimento também, não só no empreendimento, não só nos negócios, mas também familiar. Isso é difícil e merece ser honrado e louvado, né? Porque é um desafio muito grande. E, Matheus, faz o teu pitch agora aí também, depois eu finalizo. Então, beleza. Ademir, obrigado aí por ter aceitado o convite, foi extraordinário, sempre bom a gente se conectar mais com as pessoas, ter esse momento aí de entrar mais a fundo na história. Então, parabéns pelo teu negócio, por ti, muito legal. E, Thiago, valeu a parceria, muito bom fazer esse projeto contigo, espero que seja um longo projeto aí. E, bom, quem quer economizar, fala com o Ademir, quem quer ter uma boa, melhor gestão financeira, quer fazer o seu negócio evoluir de uma forma mais organizada, fala comigo e deixa para te encerrar aí, Thiago. Onde é que o pessoal te encontra, Matheus? O pessoal pode me encontrar hoje no LinkedIn, é o canal que eu mais utilizo, então é mateus.lourenci. Beleza. Bom, pessoal, eu sou o Thiago Balbinotti, sou sócio aí da agência Plano B, como eu falei antes. Para vocês me encontrar, tem o @ lá, tbalbinotti ou @plano_agência. Vocês conseguem entender um pouquinho melhor aí da minha história, do meu trabalho, da história da agência também. Agradecer mais uma vez o Ademir, agradecer o Matheus, né, o primeiro aí que a gente faz em dupla, e foi muito bom, uma conversa muito produtiva, né, muito prazerosa, e agradecer também a Fórmula Digital, que é quem a gente está aqui no estúdio, que nos proporciona todo esse ambiente aqui e que iniciou o projeto Líderes de Sucesso, que é o que a gente agora está fazendo parte aqui e está podendo conhecer ainda mais a história, né, dos líderes que fazem, principalmente aqui o Rio Grande do Sul, fazem realmente um empreendedorismo, né, com o justo nome da palavra, honram, né, a palavra empreendedorismo, e são um exemplo aí, e espero que seja uma inspiração aí para todos que nos assistiram. Então, obrigado aí pela presença do Ademir, obrigado, Matheus, obrigado pessoal que esteve conosco, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.